Bom dia, galerinha! A nossa aula de hoje é de história e nós vamos falar, sobre a busca pelas drogas do sertão. Essa matéria começa na página 250 do nosso módulo 3. E ela dá continuidade ao conteúdo que a gente falou na última aula de história. Se você assistiu a nossa última videoaula, você aprendeu sobre as expedições conhecidas como bandeiras. As bandeiras foram expedições que saíam, em direção ao interior do Brasil para capturar índios e também em busca de metais preciosos como o ouro, por exemplo. Hoje nós vamos continuar falando de expedições, só que são outros tipos de expedições, porque as expedições bandeirantes, foram umas. Hoje nós vamos falar de outras, que também foram expedições em direção ao interior do Brasil, a outras regiões do Brasil fora do litoral, ok? Então eu quero te pedir para prestar bastante atenção e me acompanhar aqui nessa leitura. Pode preparar aí o seu marcador de texto, porque nós também marcaremos algumas partes importantes aqui, combinado? Então vamos lá, olha. A busca pelas drogas do sertão. O que seriam as drogas do sertão? Quando a gente fala de drogas do sertão, nós não estamos falando de drogas no seu sentido literal, no seu sentido verdadeiro. Não eram drogas de verdade. Essas drogas do sertão eram especiarias, muito conhecidas como temperos. E nós vamos descobrir para que eram usadas essas especiarias, por que elas eram tão preciosas, por que as pessoas iam em busca delas, E é sobre isso que nós vamos falar agora, então. Vamos lá. Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, que foi onde mais foram encontradas as famosas drogas do sertão, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Então, os colonos, que inicialmente habitavam o litoral do Brasil, já que eles vinham pelo mar, então eles ficavam lá no litoral, à medida que eles iam, descobrindo drogas lá no interior, lá no sertão, principalmente na região amazônica, eles iam sendo atraídos para o interior. E esses lugares que antes eram pouco habitados por eles, foram ficando cada vez mais habitados. Nós vamos ler um texto aqui sobre a exploração da região amazônica. A economia da região gravitava, a economia da região girava em torno das chamadas drogas do sertão, que, como eu falei, não eram drogas de verdade. Olha quais eram as drogas do sertão: cravo, canela, anil, que é um tipo de planta, castanha do Pará, urucum, entre outras, cacau. Eram os famosos temperos, também conhecidos como especiarias. E nessas épocas, nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, que eram profundos conhecedores da selva. Então, o que os colonos faziam? Eles utilizavam a mão de obra indígena. Os indígenas eram usados como escravos para extrair as drogas do sertão, para extrair esses temperos, essas especiarias, já que eles conheciam muito bem a selva. Entendido? Então, para que eram usadas essas especiarias? Umas eram usadas como remédios,
Olha só, eram plantas medicinais e outras eram usadas na alimentação para conservar alimentos, porque naquela época não tinha como colocar alimentos na geladeira muitas vezes, e aí eles usavam para conservar alimentos, esses temperos, essas especiarias. Por isso que elas eram tão importantes. E principalmente porque nessa época elas eram encontradas apenas no sertão do Brasil. Então era muito precioso, eram muito valorizadas. Entendido? Bem, uma grande variedade de plantas e ervas era empregada com fins medicinais. Ó, o que eu acabei de dizer. Grande parte dessas especiarias, né, dessas chamadas drogas do sertão, eram utilizadas com fins medicinais, ou seja, para fazer remédios. Outros produtos como o cacau, a canela e a castanha do Pará eram utilizados na alimentação. Então nós podemos destacar isso aqui, ó. Qual era a utilidade dessas drogas do sertão? Vamos destacar aqui então, ó. Vamos lá. Ó, uma grande variedade de plantas e ervas era empregada com fins medicinais, para fazer remédios. Outros, como cacau, canela e castanha do Pará, eram utilizados na alimentação como temperos. Bem, as drogas do sertão eram muito valorizadas. Por isso, olha só que interessante, muitas delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Então, as drogas do sertão eram utilizadas como moeda de troca, ou seja, ao invés de pagarem dinheiro, eles pagavam, né, pelas atividades econômicas com as drogas do sertão, de tanto que elas valiam, de tão valorizadas que elas eram. Elas viravam moeda de troca, viravam pagamento. As pessoas escolhiam receber, né, por suas atividades econômicas, ao invés de dinheiro, escolhiam receber as drogas do sertão. Você conhece algumas das drogas do sertão mencionadas no texto? Dessas aqui, né, que o texto mencionou, como cacau, canela, castanha do Pará, deixa eu ver se anil, o cravo, urucum. Você conhece algumas dessas drogas? Quais? Né? Só infelizmente não poderemos contar aos colegas uns aos outros. Essa questão é para responder oralmente, tá bom, pessoal? Agora nós vamos continuar lá na página 251. O caminho, ou melhor, os caminhos para as minas. A gente já sabe, né, que no início da colonização, os colonos exploravam as minas do Brasil em busca de ouro e de metais preciosos. E a gente aprendeu na última aula, né, que algumas expedições, as expedições bandeirantes, saíam em busca dessas minas. E para trabalhar extraindo esse ouro, eles escravizavam os índios. Bem, a exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Então, os colonos saíam do litoral e iam em busca, né, de metais preciosos em direção ao interior do Brasil, se afastando cada vez mais do litoral. E foi assim que o interior do Brasil começou a ser movimentado, colonizado, graças a essas procuras por metais preciosos, pelas drogas do sertão. Então eles foram atraídos para essas regiões no interior do Brasil. E para abastecer os moradores das regiões das minas com mercadorias, foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as monções. Eu quero grifar isso aqui com você.
Primeiro nós vamos destacar e depois eu vou explicar, ok? Para abastecer os moradores das minas com mercadorias, foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as monções. Aqui nós estamos falando de uma atividade econômica, né? Movimentando a economia. Os colonos, eles saíam com muitas mercadorias em direção às minas para abastecer os moradores que viviam lá nas regiões das minas. Que tipo de mercadorias eles levavam? Eles levavam mercadorias como suprimentos, né, os alimentos, ferramentas para os mineradores. Eles levavam animais como mulas, que naquela época eram utilizados como animais de transporte. Eles forneciam doces, tecidos, vários tipos de mercadorias para os moradores das regiões das minas. Então era um comércio, né? Essas pessoas que levavam essas mercadorias, eles saíam em expedições. E como eram chamadas essas expedições? Tropeiros e monções. Eram dois tipos de expedições que levavam mercadorias para os moradores das regiões das minas, para os mineiros, ok? E agora nós vamos ver a diferença entre cada uma dessas expedições. Quem eram os tropeiros e quem eram as monções? Bom, vamos sublinhando porque é extremamente importante, tá? Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias, olha, no lombo de mulas. Então a gente já entendeu que tropeiros e monções eram expedições. E eram expedições de comerciantes. O que são comerciantes? São pessoas que realizam o comércio de alguma mercadoria, de algum tipo de mercadoria. Então, os tropeiros, eles abasteciam o lombo das mulas com diversos tipos de mercadorias, alimentos, ferramentas, e iam seguindo, né, em expedições, transportando essas mercadorias no lombo das mulas até o interior do Brasil para vender essas mercadorias para os moradores das regiões das minas. Agora, as monções também eram expedições que transportavam mercadorias para as minas, igual os tropeiros. Eles transportavam a mesma coisa, mercadorias para as minas. Só que qual é a diferença das monções para os tropeiros? Os tropeiros carregavam essas mercadorias no lombo de mulas. As monções carregavam essas mercadorias por meio de rotas fluviais, ou seja, pelos rios. Então eles utilizavam o caminho dos rios, não eram com mulas, porque as mulas, né, utilizavam a rota terrestre. As monções utilizavam as rotas fluviais pelos rios. E o período preferido deles era quando o rio estava bem cheio. Então eles utilizavam, né, a rota dos rios para chegar até as regiões das minas e poder vender as suas mercadorias, comercializar essas mercadorias para os moradores daquela região das minas. Aqui embaixo tem um mapa que mostra essa rota, ó. Fluxo de mercadorias para a região das minas no século XVIII. Aqui nós temos representado pela setinha verde o que é que o Nordeste fornecia para a região das minas, ó. Do Nordeste vinha gado vivo, então os tropeiros e as monções que saíam do Nordeste saíam levando para os mineiros, para os moradores daquela região das minas, gado vivo. Então, ó,
Primeiro tipo de mercadoria que era levado, gado vivo, e esse gado saía do Nordeste em direção à região das Minas. Saía em duas rotas, pelo rio, né, através das monções, e também no lombo das mulas, com a expedição dos tropeiros. De azul, tá, essa setinha aqui, ó, que sai lá de São Paulo, a gente vai ver que saía doces e farinha de trigo. Então, São Paulo, né, lá no Sudeste, fornecia doces e farinha de trigo, que também era levado, né, para ser comercializado lá na região das Minas. A setinha roxa representa também o Sudeste, mas o estado do Rio de Janeiro, que fornecia, ó, deixa eu grifar aqui que a gente não grifou, ó, São Paulo fornecia doces e farinha de trigo. Agora, lá do Sudeste do Rio de Janeiro, vinha, olha, tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. Olha só que interessante. Então, do Rio de Janeiro era levado para ser comercializado na região das Minas tecidos, ferramentas e alguns tipos de alimentos de origem europeia. E do Sul, toda essa setinha laranja aqui, o que era levado do Sul lá para o interior, na região das Minas? Era levado, olha, mulas e carne seca. Ok? E quem é que levava todo esse tipo de mercadoria? Os tropeiros e as monções. Os tropeiros pelas rotas terrestres, com as mercadorias no lombo das mulas, e as monções pelas rotas fluviais, ou seja, pelos rios, ok? Número 2. Circule o lugar de destino das mercadorias descritas no mapa e sublinhe o nome de algumas das cidades da região. Qual era o lugar de destino das mercadorias? Para onde é que todas essas mercadorias representadas aqui, ó, na legenda, estavam indo? Para onde que elas iam ser comercializadas? Aqui, ó, para essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, que nós vamos circular, ó. Essa região aqui, que é para onde todas as setinhas estão indicando, era a região, né, das Minas, para onde as mercadorias estavam indo para serem comercializadas. Então, circula aí essa região junto comigo. E depois está pedindo para a gente sublinhar o nome de algumas das cidades dessa região. Então, ó, todas essas cidades que estão dentro desse contorno rosa, ó, nós vamos sublinhar aí, ó. Diamantina é uma das cidades, pode sublinhar aí Diamantina. Aqui, ó, a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Ó, nós podemos sublinhar também a cidade de Mariana. São algumas das cidades, né, que faziam parte dessa região, ok? Número 3 é para ser respondido oralmente. De onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das Minas? É só a gente olhar aqui na legenda, olha. De onde que era trazido o gado vivo? Do Nordeste. O gado vivo vinha do Nordeste e era levado, né, lá para a região das Minas para ser comercializado. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, então, nós conhecemos outros tipos de expedições, assim como os bandeirantes, né, os tropeiros e as monções, eles fizeram com que o interior do Brasil começasse a ser mais habitado pelos colonos, porque à medida que eles iam, né, cada vez mais entrando no interior, descobrindo mais ouro, esses lugares começaram a ser cada vez mais habitados, ok? Eu espero que você tenha compreendido, né, o nosso conteúdo de hoje. Um beijo para você e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.